Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Estamos vendo as lições preciosas através da vida de José. O versículo 3 e 4 diz que Israel amava a José mais do que a seus irmãos, porque era filho da sua velhice e que fez uma túnica bonita e deu de presente a José. E os seus irmãos tiveram raiva de José e já não podia conversar tranquilamente, nem dar um bom dia, nem dizer assim, shalom para José. Eles ficaram com raiva de José. Ao nós olharmos o texto, podemos pensar que os irmãos de José ficaram com raiva dele por conta desse favoritismo que o seu pai demonstrava para com José. Mas tem muito mais do que essa situação de favoritismo. Quando José nasceu, seu pai já estava na casa dos 90 anos. E agora com José aos 17 anos, a velhice de Israel, de Jacó, não sabia quanto tempo ele ia viver. E quando diz o texto, filho da sua velhice, e também porque era filho de Raquel, a sua amada Raquel, primeiro filho de Raquel, também há um destaque que quando Jacó faz isso, dá uma túnica para José, ele estava dizendo para a família, olha, quem vai me suceder, o sucessor na família é José. É porque não Rubem, o primogênito, porque Rubem cometeu incesto com a concubina de Jacó. Então já foi descartado dessa possibilidade. E quando Jacó coloca José no centro e dizendo, ele vai ser o sucessor, ele vai ficar com a metade da herança, ele é que vai ter o poder de decisão na família. Aí os irmãos de José não deram conta disso. Por isso que todo desfecho na sequência na vida de José é em função disso. Ele não vai liderar a família, não. Até porque José não concordava com as práticas que eles tinham. José era diferenciado. E toda essa situação levou eles, mais tarde, a vendê-lo como escravo. Então percebe, irmãos e irmãs, que nessa história, uma lição preciosa para nós é que quando nós nos portamos com integridade, quando nós entendemos que a nossa vida é pautada pela pureza, pela pureza de coração, pela integridade de coração, pela santidade de vida, nós vamos ser percebidos pelo Pai. Nós vamos ser notados pelo Pai a diferença de nossa vida para com aqueles que não se preocupam em honrar o Pai. Então penso que quando nós, eu e você, pautamos nossa vida pela integridade, pela pureza, pela santidade, com certeza seremos percebidos, notados pelo Pai. Isso nos leva a que quando o Pai nos percebe e nos dá propósito, estabelece responsabilidade, quando nos coloca, podemos assim chamar, numa promoção, nós não devemos nos gabar por isso, não achar que somos melhores do que ninguém. E isso também nos leva ao outro lado. Nós somos percebidos pelo Pai, nós somos então desafiados, responsabilizados, propósito se cumprindo através da nossa vida, Deus nos abençoando de alguma maneira para que possamos cumprir esse propósito na nossa vida. Nós não devemos
nos achar ou nos gabar por conta disso. E tem também quando nós olhamos para a vida da outra pessoa e vemos que ela está prosperando, que ela está sendo promovida, que Deus tem usado a vida dela de maneira especial, onde eu não devo ficar com ciúmes, com inveja por conta disso. Percebe que nessa situação todas essas coisas estão envolvidas? Nós temos Jacó, que percebe um filho diferenciado dos demais e dá a ele responsabilidades no reino, na família. José não fez disso para se gabar. José não fez porque ele estava se achando, colocando aquela túnica bonita que seu pai deu, que era também um símbolo de que ele seria o líder daquela família. Como também os irmãos de José não dão conta disso, levaram eles à inveja, ao ciúme, à raiva, de ter aquela inimizade com o seu irmão, porque não suportaram, não deram conta de ver que Deus, que o Pai estava promovendo, reconhecendo na vida de José ao ponto de designar ele para ser o futuro líder da família. Eles ficaram com inveja e ciúme porque o outro e não eles. Penso que são lições importantes para a gente pensar e refletir. Pense nisso. E Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.